Eu queria agora falar e trazer também as novas informações e atualização do caso da Juliana Marins, a brasileira que morreu lá na Indonésia. Saiu hoje a autópsia que foi feita aqui no Brasil. E a Juliana morreu em razão de traumas provocados por queda. Isso foi o que indicou a nova autópsia que foi feita no Brasil a pedido da família da Juliana, que não estava confiando na autópsia que foi feita lá na Indonésia. E com isso, tá aí o resultado. Segundo o novo laudo, a causa da morte foi uma hemorragia interna em razão de lesões provocadas pela queda que ela teve de uma altura de 600 metros. A perícia aponta que ela teria sobrevivido por no máximo 15 minutos após o trauma, mas foi inclusive foi inconclusiva quanto ao horário e em qual queda ela morreu devido às condições do corpo. E o que disse o primeiro laudo? Segundo a autópsia lá na Indonésia, ela sofreu um trauma torácico grave depois de cair pela segunda vez na encosta do Monte Rinjani. E membros superiores, inferiores e costas foram áreas mais machucadas e teve órgãos internos respiratórios comprometidos. E essa nova autópsia, que foi feita então agora no Brasil, mostra que ela morreu em razão de múltiplos traumas provocados por uma queda de altura. A causa imediata da morte da jovem foi uma hemorragia interna em razão dessas lesões provocadas pelo trauma. E isso feito graças aí a um pedido da família, que foi atendido inclusive pelo governo brasileiro, para essa nova autópsia. E aí agora a família também vai decidir o que fará com esse resultado, né? Como a gente já até aqui ouviu, a defensora pública que está na causa vai depender muito da família. Eles estavam pensando na possibilidade de entrar ou não com uma ação contra o governo da Indonésia. A gente não sabe ainda se isso vai ou não dar sequência. O presidente Lula, inclusive, recebe o presidente da Indonésia hoje e o caso da Juliana pode, inclusive, ser uma pauta, né, ô Josias? Era uma agenda já programada, o presidente recebe hoje o presidente da Indonésia, o Prabowo Subianto, não sei se é assim que pronuncia o nome dele corretamente, mas certamente o caso da Juliana vai ser um caso, já que eles já falaram sobre isso, não sei se os presidentes não se falaram, mas as nossas autoridades, as embaixadas se falaram, até na época em que Juliana aguardava um resgate, né, Josias? Certamente esse assunto vai entrar na pauta, né, Fabiola? Esse encontro estava previsto, não ocorre por conta da morte da Juliana. Ocorre porque a Indonésia integra os BRICS, é um dos países que ingressaram mais recentemente nesse bloco econômico que tem o Brasil como integrante, né? E houve a reunião no Rio de Janeiro. O Lula está se reunindo com todos aqueles presidentes que manifestaram o desejo de manter com ele um encontro, uma conversa bilateral. Recebeu o líder da Índia, agora recebe o presidente da Indonésia. Mas esse assunto, obviamente, vai constar da pauta, né? Seria um contrassenso se não falassem sobre isso. Agora, quis me parecer, Fabíola, que a autópsia realizada no Brasil não difere na essência daquela análise que foi feita pelos legistas na Indonésia. Dizia-se, quando o corpo da Juliana foi submetido a essa análise na Indonésia, falava-se que a morte dela teria ocorrido alguma coisa em torno de 20 minutos depois da segunda queda, né? Agora, a autópsia feita no Brasil estima que ela teria sobrevivido por no máximo 15 minutos depois da queda. Há aquela cena, todos nós nos lembramos, uma cena que foi feita com um drone, que mostrava a Juliana ainda viva, né, se movimentando depois da queda. Agora, houve uma segunda queda, aparentemente, as conclusões dos legistas vão na direção de que essa segunda queda teria sido a queda fatal, né? Teria provocado
consequências que resultaram na morte da Juliana. Nada disso reduz, Fabíola, nada disso diminui a impressão de que houve negligência, seja na condução da trilha que fazia a Juliana num grupo maior, não é? E essas trilhas, prevalece nas trilhas a máxima segundo a qual o ritmo de quem participa do grupo deve ser ditado por aquele que tem menos capacidade, menos resistência, né? E não o contrário. Então, o guia, aparentemente, não se guiou por esse princípio, né? Porque em algum momento a Juliana manifestou o desejo de parar, de recuperar o fôlego e, pelo que consta, o guia a deixou para trás, algo que não poderia ter sido feito de nenhuma maneira, né? E também há a percepção, e essa percepção não se reduz pelo resultado da autópsia, de que houve demora no resgate, né? Então, aí fica aquela dúvida, a demora poderia ter sido, a Juliana poderia ter sido resgatada se na primeira queda já tivesse sido providenciado ali uma operação de resgate ou não. Então, essas dúvidas elas remanescem a despeito da coincidência que pode haver entre as conclusões da autópsia feita no Brasil e na Indonésia, né? Então, vai depender da família agora, depende da família essa decisão de dar ou não consequência jurídica a esse resultado, a essa análise médica que foi feita no corpo da Juliana, né?